E continuando os nossos exercícios da dinâmica número 3, né? Esse é o terceiro e último exercício dessa dinâmica, um pouco mais complexo, confesso. Então vamos fazendo junto comigo aí. Ó. A Softmacio, empresa de software, está atualmente vendendo seu único modelo do produto que produz por R$ 400 a unidade. Então nós já temos a primeira informação, que é o preço de venda. As vendas atualmente estão ao nível de 20 mil unidades mensais, então nós já temos o volume de venda no plano atual. Por razões comerciais, aqui já muda um pouco com relação aos outros dois exercícios anteriores. Né? Por razões comerciais, 70% das vendas são realizadas a prazo. Não sei se vocês se recordam, mas nos dois exercícios anteriores, olha, 100% da venda era a prazo. Nesse caso, não. A gente somente vai considerar 70% das vendas. Então, dessas 20 mil unidades, vamos calcular quanto que seria a venda a prazo, 20%, aliás, 20 mil vezes 70%, 14 mil unidades. Tá ok? O prazo médio concedido é de 45 dias para a cobrança. Então, no plano atual, 45 dias, portanto, 1 mês e meio. A empresa está pretendendo flexibilizar os padrões de crédito mediante um aumento no período médio de cobrança do seu nível atual para 60 dias, ou seja, passaria de 45 dias, né, de 1 mês e meio, para 60 dias, ou seja, 2 meses. Com essa medida, espera-se um acréscimo de 10% nas vendas. Então vamos pegar aquelas 20 mil unidades e acrescentar 10%, chegando, portanto, a uma venda total, né, de 22 mil unidades. Mesmo raciocínio, 70% seria a prazo, então a gente faz aí o cálculo de 70% sobre as 22 mil unidades, chegando agora no plano proposto em 15.400 unidades. Como consequência, espera-se um aumento no nível atual de devedores incobráveis de 2 para 3%. Então, aumentaríamos, né, de 2 para 3% sobre as vendas a prazo, tá ok? Então, olha só, 2%, na hora que eu for fazer o cálculo, eu vou pegar as 14 mil unidades, que é o total das vendas a prazo, tá ok? E não vou pegar em cima da venda total, porque os incobráveis seriam de acordo com as vendas a prazo. Mas vamos lá, continuando. Por falta de capital de giro, a empresa costuma descontar duplicatas, outra mudança no exercício. A empresa costuma descontar duplicatas para antecipar 60% dos recebíveis, ou em outras palavras, né, 60% das vendas a prazo. Mais uma mudança então nesse exercício. O desconto de duplicatas não será sobre o total das vendas a prazo. A gente vai pegar o total das vendas a prazo de 14 mil unidades e aplicar 60%. As vendas descontadas representarão somente 60% e não o total das vendas a prazo. Vamos fazer o mesmo raciocínio para cá? 60% sobre o volume das vendas a prazo, então chegamos em 9.240 unidades. Bom, aqui eu deixei um cálculo, né, embora não vamos utilizar a informação, mas já que 70% das vendas é a prazo, significa que 30% das vendas seriam à vista, né? Embora não vá utilizar essas informações, mas só para deixar aqui bem frisado isso, né? Continuando o exercício, a taxa de juros simples que os bancos cobram para descontar duplicatas é de 5%. Está aqui. Bom, o custo variável unitário é de R$ 140. Então, nós temos a informação do custo variável unitário e, logicamente, se nós temos o preço de venda e agora o custo variável, já conseguimos também chegar aí num lucro marginal, né, uma margem unitária de R$ 260. E o exercício ainda menciona que o custo fixo é de 400 mil. Tá aí. Bom, os dados do exercício estão todos aí. Agora vamos fazer os cálculos, né? Primeiro ponto a ser analisado, quanto que houve de fato de aumento de contribuição adicional nos lucros, ou em outras palavras, quanto que houve de aumento nas vendas. Vamos entender que as vendas
as vendas totais, né, elas saíram de 20 mil para 22 mil unidades vendidas no plano proposto, né? Então, olha, teria um aumento de 2 mil unidades multiplicado pelo lucro marginal. Fazendo essa conta, chegamos em 520 mil reais. Vamos agora analisar quanto que houve de incremento nos custos com descontos de duplicatas e vamos nos atentar ao cálculo agora. Bom, a gente vai pegar para essa análise agora a informação das vendas descontadas, ou seja, dessa informação aqui, tá vendo? Lembra que nós descontamos somente 60% das vendas a prazo, então não podemos pegar os 14 mil, vamos pegar as 8.400 unidades para o cálculo. Pegamos essa informação vezes os R$400, que é o preço de venda, vezes 1 mês e meio, que é o prazo médio para eu receber essas vendas a prazo aí, né? Vezes a taxa de juros, que no caso é de 5%, taxa para desconto de duplicatas. Fazendo toda essa conta, né, 8.400 vezes R$400, vezes 1 mês e meio, vezes 5%, chegamos em 252 mil para o plano atual. No proposto, o que vai mudar? Mesmo raciocínio, né? A gente vai pegar essa informação das vendas descontadas e não o total das vendas a prazo. 9.240. Pegamos essa informação, multiplicamos pelo preço de venda, vezes os 2 meses que seria o prazo médio para eu receber essas minhas vendas, né? Tudo isso multiplicado pela taxa do desconto de duplicatas de 5%. Fazendo essa conta, chegamos em 369.600 no plano proposto. Então, saímos de 252 mil para 369.600. Um aumento, um incremento nos custos de 117.600. Segunda análise feita. Terceira e última análise a ser feita, quanto que houve de aumento nos custos com devedores incobráveis, né, com inadimplentes, né? Vamos ao cálculo. Bom, agora nesse caso, vamos entender que a gente calcula a inadimplência com base naquilo que a gente tem a receber, né? Então, por exemplo, vendemos 20 mil, só que dos 20 mil, 6 mil nós já recebemos porque a venda foi à vista. Então, a nossa base para esse cálculo aí vão ser as vendas a prazo, portanto, o volume de 14 mil unidades vendidas. Pego essa quantidade e multiplico pelo meu preço de venda de R$400, tudo isso vezes os 2%, que é a taxa de devedores incobráveis no plano atual. Chegamos, portanto, em 112 mil. Vamos fazer o cálculo agora para o plano proposto, mesmo raciocínio, né? Bom, se eu vou fazer o cálculo dos incobráveis, eu tenho que fazer baseado nos valores das vendas a prazo. Portanto, eu pego o volume das vendas a prazo, que no caso foi de 15.400 unidades, multiplico pelo preço de venda de R$400 e aplico os 3% de devedores incobráveis. 184.800, portanto, houve um aumento, nesse caso, né, de R$72.800. Resumo final, quanto que houve de aumento nas vendas? R$520 mil. Quanto houve de aumento nos custos? R$190.400. Então, nesse caso, né, no frigir dos ovos, digamos que as vendas superaram as despesas, né, as receitas superaram as despesas em 329.600. Como essa contribuição ela foi positiva, né, então nós devemos sim flexibilizar as normas para concessão de crédito. Vamos só fazer uma outra análise como se fosse DRE? Bom, primeiro, informação da receita, logicamente que eu vou pegar a quantidade vendida total e multiplicar pelo preço da venda, né? Então chegaríamos em 8 milhões no plano atual, 8.800 no proposto, que daria essa variação. De custos variáveis, pegaríamos as mesmas 20 mil unidades vezes o custo variável unitário. Então, para o atual seria isso, para o proposto seria isso. Aí a variação está aqui. Um menos o outro nos dá o lucro marginal, R$520 mil de variação, batendo com essa nossa informação no nosso cálculo anterior, né? O que mais que nós temos? Custos fixos, que é R$400 mil para ambos os cenários. E agora os cálculos, né? Desconto de duplicatas, lembrando que eu vou pegar o preço de venda e multiplicar pela quantidade das vendas descontadas, né? 8.400 unidades, vezes os 5%.
E no proposto, mesmo raciocínio, eu vou pegar as 9.240 unidades, multiplicar pelo preço de venda, vezes os 2 meses, vezes a taxa de 5%. Fazendo um menos o outro, diferença de 117.600, batendo com o nosso cálculo anterior. Por fim, calculamos os devedores incobráveis, também lembrando que nesse caso os devedores incobráveis, a inadimplência, ela só pode ser calculada sobre as vendas a prazo, porque o que foi à vista nós já recebemos, né? Então, a nossa base de cálculo vão ser aquelas 14.000 unidades que estão aqui. Multiplicamos isso pelo preço de venda de 400. Tudo isso vezes os 2% de incobráveis e chegamos em 112.000 no atual. Já no proposto, mesmo raciocínio, né, pegamos as 15.400 unidades das vendas a prazo, vezes o nosso preço de venda e vezes os 3% de devedores incobráveis, chegando agora em 184.800. Variação de um para o outro, 72.800, batendo inclusive, né, com a análise que havíamos feito anteriormente. Como que fica então a nossa DRE no plano atual? Se nós tínhamos esse valor de lucro marginal, menos os custos envolvidos, 4.436.000 de resultado. E no plano proposto, receita menos custos tinha dado 5.720, né? Menos esses demais custos, 4.765.600. Variação de um para o outro. Houve uma variação sim, uma variação no caso positiva, né, de 329.600. Uma contribuição líquida positiva, batendo inclusive com o cálculo que nós havíamos feito desse outro método. Então tá aí, tanto por DRE quanto por esse método mais rápido aí, né? Talvez esse daqui seja um pouco mais fácil o entendimento. Então fechamos aí a nossa dinâmica número 3, esse é o terceiro exercício. Bons estudos!